Então abre aí comigo em Josué capítulo 9. Eu vou ler um texto para vocês. Eu trouxe minha Bíblia aqui, mas eu vou ler na tecnologia aqui porque a letra é maior. Tá? Acompanha comigo aí então. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, a partir do versículo 3. Vamos lá? Vamos para a Bíblia então? Josué capítulo 9, acompanha comigo aí. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Ardil é uma armação, é um jeitinho, tá? A gente vai conversar mais sobre isso. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Versículo 5. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, e queremos que façam um acordo conosco. Versículo 7. Os israelitas disseram aos heveus. Pessoal, heveus aqui, só para explicar um pouquinho para vocês, heveus é outro nome para gibeonita, tá? O povo gibeonita é o povo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Heveus é simplesmente um nome diferente para o mesmo pessoal, tá? Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, ao leste do Jordão, Seom, o rei de Hesbron, e Og, o rei de Bassã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os nossos habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade confirmaram com o juramento. Versículo 16. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, ou dos gibeonitas, que eram Gibeão, então a capital, Querifa, Beerote e Kiriat Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Só para trazer um pouco de contexto aqui, carregadores de lenha e carregadores de água, esses caras eles viram um servo no tabernáculo, tá? Por quê? Quando Israel conquista a terra prometida, Gibeon é a cidade onde fica o tabernáculo, antes da construção do templo de Davi, Salomão no caso, né? Então, voltando no versículo 22, então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem bem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando a lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Então eles trabalhavam, no tabernáculo, viraram como escravos no tabernáculo. 24, eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda essa terra, que eliminasse todos os seus habitantes
da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Versículo 26, Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. Feche seu olho, vamos orar comigo para a gente começar. Pai, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem para dar ao nosso coração, a porção de hoje, Jesus. Pai, nós temos entendimento que a sua palavra, ela é viva e ela nos transforma de dentro para fora. Então, nesse momento, Jesus, nós queremos receber a nossa porção. Pai, seu Espírito está nesse lugar e faz dessa palavra maravilhosa, faz dela transformadora de vidas. E nesse momento nós queremos que nosso coração seja transformado pela sua palavra e pelo seu Espírito. No nome de Jesus, amém. Você que está anotando aí, coloca o título da palavra, não se esqueça da promessa. Você que está anotando aí, então anota aí Josué capítulo 9, do versículo 3 ao 27. E o título da palavra é não se esqueça da promessa. Como eu já disse aqui, eu amo esportes. Hoje em dia eu jogo tênis. Tênis é esporte de velho, tá? Tô ficando velho, eu reconheço isso. Meus joelhos não estão mais aguentando. Então eu amava jogar bola, amava jogar basquete, e eles ferraram meu joelho. Então por isso que agora eu estou no tênis, porque estou ficando velho. Mas vamos lá. Então, eu amava jogar futebol, amo, né? Jogo bastante basquete, treinava muito basquete. A partir da 8ª série comecei a treinar basquete praticamente 4 vezes na semana. Ia para campeonato pela escola, ia para campeonato pelo clube lá, pelo Clube Canadá, o antigo Clube Canadá lá na Unifil. E, cara, eu lembro de que, assim, quando eu estava no 2º colegial, foi quando eu comecei a sentir leves dores no joelho. Eu, adolescente, né, eu falei, isso não é nada, dor no joelho, eu tô fazendo esporte pra caramba, tô jogando basquete todos os dias, provavelmente é só tô cansando meu joelho. E fui vivendo a vida, né, como bom adolescente, só pensava no basquete, porque, basquete é demais. E jogava todos os dias, ia para campeonato, sentia a dor, mas continuava, Só que a dor foi aumentando, a dor foi piorando. Chegou ao ponto de, eu consegui fazer esporte só uma vez por semana, que é a situação que eu me encontro hoje. Ontem eu joguei tênis e, cara, meu joelho ficou ferrado. Ficou doendo pra caramba, fui pra casa, subi, né, joguei lá no prédio, subi pra casa, falei, deixar o pé pra cima, não tô aguentando mais, tô ficando velho. Vou virar pai, gente, tô bem animado pra isso, mas significa que eu tô ficando um pouco velho. Eu criei vergonha na cara, nos últimos meses falei, eu preciso de um médico. Quando você é adolescente, né, eu imagino, você nunca vai no médico, né? Quem vai no médico aqui? Só se você tá quase morrendo, né? Essa é a verdade. Eu só ia no médico quando eu estava quase morrendo. A minha mãe, por exemplo, eu nunca matava a aula se eu estava doente. Minha mãe era o tipo de mãe que fazia que eu era a bomba na escola, que eu levava a doença para a escola, todo mundo ficava doente depois por causa de mim. Eu nunca faltava na escola porque, né, eu só ia para o médico quando eu estava muito, mas muito doente. Então, voltando para nossa história aqui. Eu finalmente criei coragem, marquei no médico. E o médico falou uma coisa que deu um pouco de raiva em mim. Por quê? Eu achava que as minhas dores no meu joelho era uma coisa um pouco mais séria, que era ou menisco, ou algo que seria cirúrgico, né, ou cartilagem. Eu falei isso pro médico, o médico olhou na minha cara e falou, André, você tem 25 anos, você não tem problema de cartilagem. Quem tem problema de cartilagem é idoso de 75. Por que você está preocupado com isso? Eu falei, doutor, toda vez que eu jogo, faço esporte, está doendo. Ele falou, André, a verdade é que você tem um probleminha crônico. Você simplesmente não fez muito fortalecimento na sua perna quando você era mais novo, e você fazia muito esporte, e você também usava o calçado errado. Quem aqui ama Vans? Ama tênis da Vans? Eu amo tênis da Vans. Eu sempre tive um Vans preto na minha prateleira lá de tênis. Eu sempre tive. Tanto é que o meu tá lá em casa, né? Só que, se você olhar bem, não sei se você já percebeu, mas eu ando levemente torto. Eu ando pisando com o lado de fora antes. Então os meus Vans estão tudo comido aqui assim, ó. Estão regaçados aqui. E
né, esse tênis também não é muito bom para isso, mas o médico olhou na minha cara e falou, André, você precisa simplesmente andar com os tênis mais confortáveis. Você precisa andar com um tênis mais confortável, você precisava ter feito fortalecimento e você devia ter alongado mais. Essas 3 coisinhas. Você hoje aí sentado, e você fala, essas coisas são as coisas mais idiotas. Por que eu vou ficar alongando? Por que eu não vou usar o Vans? Vans é o melhor tênis que, né, serve, cabe com toda a roupa, assim, no sentido de que fica bom com toda a roupa. Você não precisa nem se preocupar com a roupa que você está usando, o Vans sempre vai dar certo. E eu pensava desse jeito também, só que hoje em dia eu estou pagando o preço de ficar usando Vans todo dia para a escola. Meus joelhos estão doendo pra caramba. Então, assim, eu queria fazer uma comparação. Por quê, pessoal? Os gibeonitas foram um povo que apareceram na Bíblia pouquíssimas vezes, tá? Eles aparecem aqui em Josué capítulo 9, eles aparecem em Josué capítulo 10, e eles vão aparecer lá em 2 Samuel, tá? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Qual que é o ponto que eu queria fazer aqui, pessoal? Os gibeonitas foram um povo que apareceram, foram ligeiros, eles tiveram um entendimento do que estava acontecendo na terra prometida, né, a terra de Canaã, e eles foram espertinhos, não quiseram morrer, por isso fizeram um tratado. Só que a palavra de Deus foi bem clara para Moisés. A mensagem que Deus deu para Moisés é: acaba com todo mundo, a terra é sua, não é para ninguém morar lá, exceto vocês. E o ponto que eu quero fazer é, hoje em dia, você recebeu promessas de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, que existem promessas divinas a seu respeito, o seu futuro? Existem. Só que a gente levemente, a gente devagarzinho vai deixando os gibeonitas habitarem a terra. A gente não, né, nos dias de hoje a gente não faz um tratado não faz um juramento igual eles fizeram no Antigo Testamento. Só que a gente não é firme com as nossas decisões. A gente não caminha da maneira correta. E o Antigo Testamento traz uma ilustração perfeita para nós hoje, para os dias de hoje. E eu queria fazer 3 pontos, tá? Queria fazer 3 pontos, a gente ora, a gente encerra, beleza? Tem sua atenção? Beleza? Vamos lá, você que está anotando. Meu primeiro ponto é: se apegue às promessas que Deus te deu. Eu vou ler alguns versículos, só anota a referência, tá? E acompanha aqui comigo. Olha que Deus, né? Olha o que acontece em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrei. Então isso aqui é Deus com Abraão. Segunda referência, Deus com Jacó. Ao lado dele estava o Senhor. Esqueci de ler a referência. Gênesis capítulo 28, versículo 13. Tá? Gênesis 28, versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. E olha o que diz em Êxodo capítulo 23, versículo 31. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. O ponto muito importante que a gente tem que entender aqui, em Josué capítulo 9, é que Josué não precisava fazer trato com ninguém. Não interessava se os gibeonitas moravam na terra prometida ou se eles moravam super longe. Não interessa. Não era para eles afetarem os israelitas de jeito nenhum. Por quê? Deus já tinha prometido há gerações atrás, mais de 400 anos atrás, mais de 400 antes desse episódio aqui de Josué capítulo 9, Deus já tinha prometido: a terra é sua. A terra é sua. Simplesmente tome posse dela. Obedeça os meus mandamentos e tome posse dela. E o que acontece com nós nos dias de hoje? Deus já te deu algumas promessas. Deus já fez algumas promessas para você. O que acontece é, você não precisa fazer aliança com outras pessoas e com outras coisas que estão na sua vida. Eu não sei o que é o gibeonita na sua vida, mas tem alguma coisa que está habitando na terra que o Senhor já te deu. E você simplesmente precisa expulsar eles. A gente acha, né, que nosso Deus é um Deus tanto de amor, tanto de graça, mas quando Deus estava conversando com Moisés,
Deus pede para Moisés ser bruto, cara. Deus pede para Moisés aniquilar os caras que estão morando na terra prometida. E Deus espera de nós o mesmo comportamento sobre os nossos pecados, sobre as coisas que estão habitando no nosso coração. Então a gente não pode esquecer das promessas de Deus, porque Ele já nos prometeu, é nosso por direito, então você não precisa fazer aliança com outras coisas. Você não precisa ser dominado pela pornografia. Você não precisa ser dominado. Você não precisa ser dominado pelo seu namorado, por um relacionamento, pelos seus amigos da escola, por vícios. Deus te chama a uma vida de santidade para que você possa tomar a terra prometida, a terra que Ele já te deu. Então, assim como para o povo israelita, Deus tem várias promessas para você. Eu não sei se você já recebeu uma palavra profética. É muito massa receber palavra profética. É muito edificante. Mas a palavra profética não é o único jeito de receber promessas de Deus. A gente encontra várias promessas de Deus já no Novo Testamento. Se você ler o Novo Testamento inteiro, tem só promessa para você, tá? O Novo Testamento é bem bonzinho. Deus já te deu a sua maior arma, que é o Espírito Santo. Só que a gente fica fazendo alianças com povos, ou com pecados, ou com dificuldades que a gente não precisa. Deus tem nos chamado a viver uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida que está com foco nele. Amém? Você está comigo? Amém. Ponto 2. Coopere com as promessas que Deus tem a seu respeito. Então, no ponto 1, a gente falou um pouco da função de Deus, que é dar uma promessa para você, certo? Deus te deu uma promessa. No caso dos israelitas era a terra. No seu caso hoje eu não sei, às vezes é uma profissão. Deus está te falando de maneira bem clara o que você vai ser no futuro. Ou o Espírito Santo. Coisa que você vai fazer. Gente, eu tenho uma experiência, acho que já até contei isso para vocês. Mas eu tive a experiência de receber uma palavra profética bem específica com esporte e crianças. Acho que eu seria usado por Deus para usar o esporte para falar dele. E todo ano, através do Inter, a gente faz as viagens missionárias. E todo ano Deus me lembra, assim, quando eu estou praticando, assim, todo ano, Deus abre as portas, a gente joga bola com o pessoal, a gente tem um tempo de ministrar as pessoas através do esporte, toda viagem missionária. E Deus me lembra, André, é isso, cara, é isso. Daí um temor vem no meu coração, um constrangimento de eu estou no centro, é isso, exatamente isso que Deus quer de mim. E deixa eu falar para você, não tem sentimento igual, não tem sentimento igual ao estar no centro da vontade de Deus para você. Amém? Ponto 2, vamos lá. Coopere com as promessas que Deus tem a seu respeito. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. É pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, em Cristo, eu e você temos várias promessas. E Deus, Ele vai continuar no seu caminhar com Cristo, Ele vai continuar te dando promessas para o futuro. Amém? Porque a nossa caminhada com Cristo é algo contínuo. Você não para, você não estaciona. Olha que interessante, eu queria fazer eu não vou ler com vocês Josué capítulo 10, mas Josué capítulo 10, por causa dessa aliança que Josué faz com o povo gibeonita, em Josué capítulo 10, o povo gibeonita vai ser atacado por outros reinos que estão na terra prometida. E por causa dessa aliança, Josué e os israelitas são obrigados a defender os gibeonitas. E é bem interessante que Deus fala, você fez o que era errado, você me desobedeceu, Josué, mas vai que eu te abençoarei e vocês vencerão na batalha. E então começa a guerra, não sei se você lembra, mas Josué capítulo 10 é aquele texto que o sol para, tá? Então esse povo gibeonita tem uns episódios bem interessantes. Então Josué capítulo 10, os israelitas começam a guerrear pelos gibeonitas, né? E começam a vencer a batalha, começam a vencer, ao ponto de que os caras começam a fugir. E só que como são muitas pessoas que estão fugindo, Deus manda chover granizo no deserto. No deserto, cara, no meio do dia, Deus faz chover granizo. Para pensar comigo, não faz sentido algum isso. E a mesma aplicação a gente pode fazer para mim e para você. Você tem que cumprir a sua função e o sobrenatural de Deus vai te seguir. Deus já vai fazer o sobrenatural. Faz parte da natureza dele.
Só que o problema é que a maioria das vezes eu e você não cumprimos a nossa função. Olha o que 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 diz: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Olha aqui, as profecias que Timóteo recebeu, então as palavras proféticas, a unção está sobre Timóteo, só que existe uma função de Timóteo. Timóteo deve seguir elas, caminhar conforme elas. Então, o que acontece nos dias de hoje é, nós queremos o direito, nós queremos a promessa, nós queremos a bênção, mas a gente não quer a nossa função. A gente não quer fazer a nossa parte. Então, o que mais tem hoje em dia são crentes que sentam na cadeira da igreja, recebem, mas nunca transbordam. Faz sentido isso? Por que nunca transborda? Você está recebendo tanto? Porque ele não está exercendo a função. O transbordar é quando você entende a sua vocação, Efésios capítulo 3, quando você entende a sua vocação, entende o que você é em Cristo, e você exerce essa função de maneira plena, daí você transborda. Amém? Então, existe uma função minha e sua. Então, ponto 1, né? Relembrando, devagarzinho. Se apegue às promessas de Deus. Você tem uma promessa, amém? Amém? Diga, eu tenho uma promessa. Ponto 2, coopere com as promessas que Deus tem a seu respeito. Então diga assim, Senhor, eu me comprometo a fazer o meu papel. E ponto 3, para que eu e você desfrutemos da plenitude da promessa de Deus, precisamos corrigir os nossos erros. Olha que Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha que texto forte. Gente, não é só no Antigo Testamento de que as pessoas tinham uma função, de que as pessoas eram obrigadas a fazer algo. Você tem responsabilidades também. Você tem uma função, você tem um propósito. Deus nos dias de hoje, Ele nos chama a ser uma igreja que entende a sua função, entende a sua responsabilidade e caminha conforme ela. Amém? Só que para isso acontecer, primeiro eu e você precisamos caminhar de maneira santa. A gente precisa se livrar dos gibeonitas na nossa terra. Existem gibeonitas na nossa terra. É muito triste isso. A gente perde da bênção de Deus por bobeira. Josué 9,14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Se esse versículo aqui é um pouquinho diferente, não existia aliança. Não haveria comprometimento. Não haveria um romper da bênção de Deus. Deus tem nos chamado a nos livrar, para nos livrar dos gibeonitas da nossa terra. Cara, eu não posso ser mais claro do que isso. Deus já te deu a sua terra. Isso é direito. Você é filho de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Mas você precisa exterminar, essa é a palavra bem forte, exterminar os gibeonitas na sua terra. Presta atenção em mim. A gente já está encerrando. Deus tem chamado uma nação santa. 1 Pedro capítulo 3. Nação santa. A gente quer ser sacerdócio real, a gente quer estar próximo da presença de Deus, mas a gente compromete a parte da nação santa. As coisas que não fazemos da maneira correta hoje afetarão o nosso futuro. Eu sei que eu fui bem bobo com a minha história do joelho. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa. Eu amo esporte. Eu amo jogar tênis, eu amo jogar basquete. E eu estou pagando o preço pela besteira que eu fiz, de que não usei um tênis adequado, não fiz os meus alongamentos que eu devia ter feito, e eu não fortaleci a minha perna para poder fazer os esportes que eu estava praticando. Eu sei que é bem boba essa história, mas é para você entender que você precisa se preparar, você precisa fazer algumas coisas
para você ter acesso a todas as bênçãos, a plenitude de Deus. As coisas não vão cair do céu, cara. Maná caiu, mas ora aí, vê se maná cai. Deus já deu a promessa, mano. Deus já deu o propósito. Deus já te deu um porquê. Bem interessante que quase 400 anos depois dessa história aqui, de Josué capítulo 9, em 2 Samuel capítulo 21, os gibeonitas aparecem de novo. Por quê que eles aparecem? Saul, quando foi estabelecido rei, uma das coisas que ele fez foi exterminar essa galera. Ele matou um monte de gente. Por quê? Saul, ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim. Os gibeonitas ocupavam território, moravam no território que era para ser da tribo de Benjamim. E Benjamim já era a menor tribo, já tinha o menor território. Então Saul, motivado por um nacionalismo dele, quando ele foi estabelecido rei, ele vai lá e mata um monte desses caras. E Israel depois paga o preço. Porque os gibeonitas vêm bater na porta de Davi e falam assim: Saul acabou com um monte de gente do nosso povo. A gente quer de volta. E se você não alinhar as coisas da sua vida, daqui 10, 15 anos, o pecado vai bater na sua porta e te perguntar: eu quero aquilo que é meu, porque você não tomou posse daquilo que era seu. É triste isso. É triste essa realidade que a gente pode perder coisas de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui de uma maneira um pouco melhor. Lembra quando os israelitas, foram para o Egito? Jacó foi para o Egito. Os israelitas ficaram 400 anos. Essa era a promessa de que eles ficariam 400 anos no Egito, tá? A história de Moisés, aquele episódio de que ele mata o egípcio, acontece bem no final desses 400 anos. Por causa desse pecado de Moisés, que ele mata o egípcio e ele foge, a nação inteira paga o preço de ter que esperar mais 30 anos para que eles fossem libertos. 30 anos. Por causa de um erro, por causa de uma besteira, por não estar no lugar que ele devia estar, por cometer uma coisa que ele achou que ninguém estava vendo. Deixa eu te falar, menino, você menino, cara, a pornografia está arrebentando com o seu chamado, está acabando, mano, está sugando o seu chamado. Não perde o que Deus tem para você, por uma coisa tão chula, tão sem importância, tão nojenta. Olha o que Êxodo capítulo 23 diz, Êxodo capítulo 23, versículos 32 e 33. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Deixa eu te contar, deixa eu já estragar a história para você. Israel, nos tempos de Davi, conquista, finalmente toma conta da terra prometida. Deixa eu trazer um insight novo para você. Nos tempos de Davi, a terra nunca foi completamente deles. Nunca foi completamente de Israel. Sabe por quê? Tinha um povo lá, um miserável de um povo morando no meio, que não devia estar lá. Mas e Salomão? Salomão foi um rei muito bom, super sábio, o rei mais sábio. Aí está o problema de Salomão. Salomão começa a expandir o reino começa a crescer. Daí ele começa a fazer coisas que ele não deveria fazer. Ele começa a tomar territórios que ele não deveria começar a tomar. E por isso ele começa a se casar, ter novas esposas com esses povos que ele estava conquistando. Daí você tem um novo pecado entrando. Salomão fazendo uma coisa que ele não deveria fazer. Porque a terra prometida era aquela, onde Israel está hoje. Aquela terra lá era prometida para eles. Não era para Salomão conquistar mais terras. Não era. O reino de Salomão era para ser o reino do descanso. Mas não foi. Por causa da falta do entendimento do propósito. Não, eu quero ser o mais claro possível, mano. É porque hoje, nos dias de hoje, a gente tem vivido algo maravilhoso na presença de Deus. De uma geração que está entendendo que existe algo maior, que existe algo mais precioso.
Só que algumas coisas precisam mudar no mais interior do nosso coração. Algumas coisas precisam ser mudadas. Precisa haver um novo entendimento. De que o passo 1 para o avivamento é santidade. Santo dos Santos, velho. Santo dos Santos, o que é o Santo dos Santos? Não tinha sujeira lá. Só entrava lá o que era santo. Tanto é que o cara que entrava no Santo dos Santos, se ele estava em pecado, ele morria na hora. E você está aqui hoje, querendo a presença de Deus. Você está querendo aqui, querendo mais promessas de Deus, mais bênçãos de Deus. E você não consegue nem parar de assistir a pornografia todo final de tarde. Feche seu olho comigo. Eu quero te chamar para o altar. Você que entende que existe uma coisa específica. Não estou falando que é só para pornografia. Não estou falando que é uma coisa... Não, pode ser uma coisa mais simples. Você está aí no seu coração durante a palavra, Deus colocou já no seu coração o que é. E eu estava tentando sair um pouco disso, mas eu preciso ser sincero. Uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração é relacionamento entre pai e filho. Se é isso, o povo de Beonita que está morando na sua terra hoje, que tem atrapalhado o seu chamado, se você tem dificuldade de se comunicar com seu pai, eu gostaria de convidar você aqui na frente. Feche seu olho, todo mundo, feche o olho. A gente vai começar a cantar uma música. Quando a música começar a tocar, vem aqui na frente. Existe libertação para você hoje, cara.